Olá, reconectados! Sejam bem-vindos ao canal para mais um áudio de reconexão. Meu nome é Juliana Bacos e eu venho trazer hoje uma reflexão juntamente com uma meditação para a reconexão com a nossa criança interior. Quando falamos sobre a nossa criança interior, falamos de nada mais nada menos do que a chave da nossa alma. A criança, ela vem com a pureza da conexão estelar. Ela vem com todo o caminho, com toda a chave de quem você é, de quem nós somos. Então, muito dessa personalidade infantil tem a ver com a sua própria frequência estelar. Então, nós escolhemos, e por questões também de laços e resgates, entramos aqui em uma determinada família e essa família vai nos programar através da ancestralidade. Então, quando nascemos, já nascemos com uma determinada nacionalidade, em uma determinada família, e a partir daí nós vamos sendo programados, desde as mínimas coisas, um time de futebol, a escola, nós vamos pertencendo e começamos a criar a nossa personalidade, a nossa máscara, de onde somos, o que falaram para nós que somos. E é muito difícil a gente desconectar dessas máscaras, porque é tudo que reconhecemos. Enquanto a nossa consciência não expande, nós estamos completamente conectados com o nosso ego, ou seja, com a nossa personalidade formada pelas nossas crenças familiares e pelo inconsciente coletivo. Recebemos também o gênero, que nada tem a ver com sexualidade, mas recebemos um gênero e estamos aqui trabalhando as leis universais desse gráfico energético aqui, Projeto Terra. É na infância que nós aprendemos como funciona o mundo. Principalmente até os 7 anos, nós já estamos programados só em observar. Nós observamos o nosso pai, a nossa mãe, até a criança entrar na sociedade através da escola, ou através do contato fora da família, ela vai entendendo o mundo pela visão familiar, principalmente por quem mora com ela na mesma casa. Então a relação com pai, mãe, irmãos é muito determinante para as principais crenças. O relacionamento dos seus pais vai ser primordial para que você entenda muito sobre relacionamentos. O que você assistiu na sua infância é o que o seu subconsciente acredita que é a verdade. Mesmo que nós evoluímos, vamos nos tornando adultos, começamos a nos comparar. A família do fulano não é igual, a minha família tem crença de escassez, a outra família nem tanto. Mas como eu falei, nós escolhemos o núcleo que vamos manifestar a nossa humanidade. E a partir daí nós temos que entender que está tudo certo, não vamos entrar na crença do sacrifício ou do vitimismo, senão isso atrapalha nosso processo de cura. Os pais e a nossa família está longe de ser ideal, mas isso não deve determinar a sua vida inteira, como se você estivesse fadado a repetir as mesmas crenças e as mesmas dores. E sim, por muito tempo acabamos por repetir as dores dos nossos pais. Também no subconsciente sentimos culpa por ser felizes quando os nossos pais não conseguiram ser ou passaram pra gente essa ideia. É muito comum que a menina repita o padrão de relacionamento da mãe. É muito comum que ela se inspire no pai e coloque ele como o seu potencial de força, e quando o pai falta ou a mãe e o pai não têm uma conexão, fica um desequilíbrio interno. E, como já foi falado, os humanos, eles estão aprendendo, estão falhos e é quase impossível encontrar um relacionamento completamente equilibrado. E está tudo certo, porque estamos em desenvolvimento e em expansão de consciência.
mas a forma como você se relaciona com o dinheiro, com os amigos, nas relações amorosas, com a sua carreira, está toda programada desde a sua infância. O que falaram para você que você pode ou que você não pode, lá atrás ainda está no seu subconsciente. E isso emana através do seu comportamento. E o seu comportamento ressoa no universo, bate e pela lei da ação-reação volta pela mesma frequência. Então, ainda que conscientemente você não se sinta escasso, ainda que conscientemente você afirme algumas coisas e questões, o seu subconsciente é que está moldando a sua realidade o tempo todo. Por isso é muito importante investigar bastante a infância, investigar quais são as suas crenças familiares, e daí por diante também vamos abrindo para abranger as crenças coletivas. Então, vocês conseguem perceber que somos um poço quase sem fundo de informações. Conforme vamos expandindo a consciência, vamos conseguindo acessar as informações. Porque muitas vezes o consciente, para nos proteger, ele mantém uma ideia do que foi a infância, uma ideia do que foi a família. Às vezes pode ser uma ideia que a gente acha que foi ruim, ou nós também criamos uma ilusão de que foi perfeito, tudo conforme nosso sistema, nosso mecanismo de defesa. Outras pessoas, elas bloqueiam as memórias infantis, não conseguem lembrar quase nada ou acreditam em tudo que os pais falam sobre a infância. Por isso que é importante o autoconhecimento. Você ir a fundo na sua criança interior e tentar entender os sentimentos, né? Aqui, nesta dimensão, estamos falando de presente, passado e futuro, porém, quando subimos já uma dimensão, o tempo já não é mais linear, ou seja, você consegue acessar a sua criança interior tranquilamente. Esses acessos devem ser feitos por nós, nos nossos processos de autoconhecimento, para que nós consigamos nos conectar com a nossa criança, com a nossa essência, sem a interferência das opiniões alheias, familiares e também de como o mundo estava na época em que você chegou aqui. Para facilitar a reconexão com a criança interior, é importante que a gente entenda que, assim como nós damos sempre o nosso máximo, os nossos pais também deram o máximo deles. Claro que para o seu sistema de julgamento pode não ter sido suficiente, pode não ter sido o ideal, mas para a sua alma e para os seus aprendizados humanos, o qual a sua alma escolheu, é sim o ideal. O que você fará com essas informações, por mais difíceis que seja acessar elas, ou por mais difícil que seja regredir e observar como que foi a sua infância, a sua criação, a sua formação humana, é importante que a gente possa ir a fundo sem tantos julgamentos, sem tanta comparação. E novamente, sem entrar nesse vitimismo absurdo, porque estamos em um sistema holográfico. Nós estamos vivenciando experiências holográficas dentro da nossa mente, que é dentro da mente do todo. Eu evito entrar muito nesses assuntos, mas para que a gente desconecte um pouco desse sofrimento imenso, vamos romper esse véu da ilusão e saber que nós estamos vivendo um gráfico de experiências aqui. Quando a gente leva a coisa muito a sério ou de uma forma muito sofrida, a gente não consegue avançar, porque nós ficamos muito apegados à materialidade. A criança, quando ela vem, ela está com a essência ativa, mas ela será programada para esse momento, o que chamam, dessa encarnação. Então, nós vamos receber essa programação. O caminho do autoconhecimento é decodificar essas informações para recuperar a frequência estelar, a essência que a nossa criança já tinha e estava o tempo todo nos mostrando. Então, a coisa que você mais amava fazer quando era criança é um grande indicativo do que a sua alma veio fazer aqui. Como você se manifestava quando criança, antes dos traumas, bem lá naquela fase mais genuína. E para isso, novamente, para que a gente entenda isso, nós precisamos acessar isso.
e não só acreditar no que os nossos irmãos ou o nosso pai e a nossa mãe falava que a gente era. Essa reconexão com a essência, ela vem muito através de meditação, através de processos espirituais profundos, através dessa quebra de crenças, enfim, através do autoconhecimento com constância e disciplina. Porque quando falamos de criança interior, falamos de processos muito inconscientes, coisas muito enraizadas, que novamente esbarram no inconsciente coletivo. Então, é um caminho que nós precisamos traçar. Às vezes é lento, às vezes precisa ser lento, porque existem bloqueios, existem mecanismos de proteção. Então, com paciência, vamos acessando a nossa essência, vai pensando aí o que você deixou de fazer. A criança, ela é livre, a criança fala alto, a criança dança, a criança veste fantasia, ela não se preocupa com o que os outros estão falando dela. Isso é liberdade. A hora que você entende que você é livre, que tanto faz o julgamento dos outros, que o que os outros falam e pensam é problema deles, você recupera a sua essência da sua criança. E você é feliz. Você pode manifestar o seu ser com alegria, com liberdade, e isso sim irá te conectar com o seu propósito aqui na Terra. Eu desconheço um caminho de autoconhecimento que não contemple a interação com a criança interior. E por isso, nessa meditação breve, vamos nos reconectar com a nossa criança interior. E essa meditação é para que vocês aprendam a, sozinhos, voltar lá no passado, puxar de dentro do coração, de dentro da alma, alguma cena, alguma questão e poder aos poucos ir ressignificando você com você mesmo. Você mesmo vai guiando o seu sistema até lá atrás. E para isso hoje a espiritualidade vem com essa canalização para que nós consigamos aprender mesmo um método que não precisa ser difícil, não precisa ser longo, as coisas espirituais são simples. Quem complica são os humanos. Em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode respirar, conectar com o seu coração e perguntar para sua criança interior, porque ela está aí. Ela sempre estará aí. Assim como o ancião também já está aí. O seu eu mais velho também já está aí. É tudo uma questão de acesso, assim como a sua frequência estelar também está aí, assim como as suas vidas paralelas ou outras vidas, como nós chamamos, também estão aqui. Então nós somos o nosso universo, tudo é uma questão de acesso. Enquanto não estamos completamente reconectados, precisamos sempre de pessoas, médiums, terapeutas que nos auxiliem, e isso é ótimo porque a gente aprende nesse auxílio, mas tudo está dentro de nós. Nada está fora. Ainda que você solicite o apoio de um médium ou de um terapeuta, ele vai dar o parecer com a ferramenta dele, mas a resposta sempre estará dentro de você. Portanto, a liberdade deve ser alcançada para a reconexão. E agora então vamos procurar nos aquietar para que possamos começar o nosso contato, o nosso retorno e o nosso encontro com a nossa criança interior. Para isso eu convido vocês a fechar os olhos, começar a respirar profundamente e bem lentamente, porque a respiração nos reconecta com o momento de agora. E precisamos estar conectados com o estado de presença para que a nossa meditação e o nosso aprendizado flua de uma maneira esclarecedora. Respire fundo pelas narinas, de forma bem profunda. E quando soltar o ar, solta o ar bem devagar, eliminando a ansiedade, o medo, o cansaço, o sono, qualquer coisa que possa atrapalhar a sua vivência. Todos os ruídos externos lhe ajudarão a entrar mais e mais em um processo meditativo. Continue respirando e agora visualize uma chama branca cristalina na base do seu cóccix. E essa chama vai tomando
todo o seu corpo, toda a sua aura. E aos poucos você vai sentindo uma leveza e uma limpeza. Você está agora totalmente envolvido por essa chama branco-cristalina. Continue respirando profundamente e agora leve a sua mente até o seu coração. Toda a sua mente, a sua energia vai ser agora manifestada dentro do seu coração. É como se o seu coração tivesse uma portinha e você pede permissão para acessar. Você entra dentro do seu coração, do seu centro de energia cardíaco. É o nosso centro de equilíbrio. E agora dentro do seu coração, aos poucos, sem pressa, você começa a se visualizar criança. Não importa a cena que vier, apenas acolhe esse momento. Não importa a idade, nada mais importa. Evite julgamentos. Observe essa cena de você criança. Fique como um observador. Você está apenas observando você existir enquanto criança. Essa criança nem percebeu ainda que você está olhando. Continue olhando de fora. O que essa criança está fazendo? Continue observando com a consciência que você tem hoje. Essa criança. Vai observando a cena, sem julgar, apenas acolhendo. Se for uma cena que te emocione, deixe as emoções fluírem. Todo o nosso sistema corporal, ele é responsável por as nossas limpezas. Então, se sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de sorrir, sorria. Não bloqueie as suas expressões e os seus sentimentos. Porque observe a criança não bloqueia, a criança apenas existe em liberdade. Vai observando a sua criança e agora aos poucos você começa a se aproximar dessa criança e ela já começa a notar a sua presença. E para que você tenha uma interação real com ela, você se abaixa e fica agora na altura dela, olho no olho. Ela começa a se sentir segura com a sua presença. E aos poucos, telepaticamente, você explica para ela que você é o eu dela no futuro e que está tudo bem. Não importa qual foi a cena, não importa o que ela está sentindo, apenas abrace, acolha ela, dê carinho, dê proteção, fale que vai ficar tudo bem, porque vai. Fale que ela pode confiar em você. Ela pode confiar na sua parte que está buscando o autoconhecimento e a autocura de toda a sua infância. Se a cena não foi tão agradável, resgate essa criança, pegue no colo, acolha ela, proteja ela. Ninguém vai te amar que nem você mesma. Buscar isso de qualquer pessoa, ainda que seja pai e mãe, às vezes pode nos fazer sofrer. Então se ame, se dê esse amor, começando pela criança. Você vai perceber que a sua criança fica cada vez mais à vontade, que ela vai se entregando a você, que ela vai confiando a você. E essa cena aos poucos vai se dissolvendo, e essa criança vai entrando dentro do seu coração e te trazendo alegria, te trazendo fé, te trazendo força para continuar. Você respira profundamente, vai sentindo o seu chakra cardíaco expandir. Deixe o seu coração encher agora de gratidão por esse encontro. Respire fundo mais umas vezes. Fique aberto para, nos próximos dias, receber insights e fazer limpezas com relação à sua criança interior. E sempre que sentir, você pode voltar até o seu coração para que surja outra cena, outra questão a ser curada. Faça isso com paciência, faça isso com constância. Não deixe de ouvir e observar a sua criança interior. Simule agora um sorriso no seu rosto,
Relaxe os ombros, relaxe a expressão facial. Quando se sentir confortável, abra os olhos e agradeça às equipes espirituais e ao seu próprio eu superior que facilitou esse processo. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, agradeço a espiritualidade. Deixo aqui esse áudio para que você retorne nele e você perceberá que cada vez virá uma cena diferente, virá uma questão diferente, pois nós não somos os mesmos de ontem e nem os mesmos de amanhã. Então é sempre importante continuarmos a trabalhar no nosso autoconhecimento. E se você se identificou com esse conteúdo, eu peço para que se inscreva e deixe sua curtida e também envie esse conteúdo para alguém que você ama. Muita gratidão e até a próxima!